Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, direto da Câmara Municipal de Campinas, para a transmissão da 24ª audiência pública para discutir a construção, que permitirá a construção da Associação Atlética Ponte Preta, permitirá à Associação Atlética Ponte Preta construir uma arena multiuso no Jardim Eulina. A audiência será presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 24ª audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Campinas. Reunião e audiência essa realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade. Quero chamar para compor a mesa Dr. Mário Orlando Galvez de Carvalho, representando o secretário municipal de Assuntos Jurídicos. Por um equívoco, eu constei como fosse o doutor Mário Orlando representando o secretário. Ele é o secretário de Assuntos Jurídicos. Ainda bem que não. Quero chamar, é que eu estava com outro fichário na mão. Quero chamar para compor a mesa o Oscar Salles Bueno Filho, o DICA, é assessor da Secretaria Municipal de Esportes do município de Campinas. No mesmo sentido, Rubem Passos, que é da Secretaria Municipal de Urbanismo, neste ato representando o secretário Carlos Augusto Santoro. Quero, com muito orgulho, compor à mesa o senhor Márcio Della Volpe, presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Quero também, com muito orgulho, chamar para compor a mesa o senhor Sérgio Carnielli, presidente de honra da Associação Atlética Ponte Preta. Quero pedir para que o vereador Jorge Schneider, se puder me auxiliar aqui nos trabalhos, na condução desse projeto, possa compor a mesa. Registro também a presença dos vereadores Marcos Bernardelli, Carlinhos Camelô, esteve nesse plenário, pouco antes de começar, vereador Sidão Santos, vereador Jorge Schneider, vereador Paulo Búfalo e vereador professor Ronaldo. Quero registrar a presença aqui do presidente do Conselho Deliberativo da Ponte Preta, senhor Mauro Alcides Zup da Conceição. Como também o senhor Rodrigo Bonfá, que nesse momento representa o vereador Jorge da Farmácia. Eu peço para que o senhor Mauro, doutor Mauro, faça favor, venha compor a mesa, por favor, doutor Mauro. Quero registrar a presença aqui também do vereador professor Alberto. Bom, essa audiência pública está sendo televisionada ao vivo pela TV Câmara. Contamos hoje com um público presente, um público diferenciado, porém, há necessidade de nós seguirmos alguns ritos para que essa audiência pública atinja a finalidade a que se destina. A Comissão de Constituição e Legalidade, comissão essa que eu presido, designou a data de hoje para que nós pudéssemos discutir, no mais alto nível, um projeto de lei complementar apresentado pelo Executivo Municipal que trata da doação efetivada na Lei 4.515, de 1975, cuja finalidade foi apresentado na lei citada e agora é apresentado através de uma lei complementar uma alteração da finalidade
para uma arena multiuso num espaço que foi doado à Associação Atlética Ponte Preta. Então, já nesse primeiro sentido, eu quero comunicar a todos que esse projeto será, num primeiro momento, lido pelo vereador Jorge Schneider, o projeto e a justificativa, para que todos aqueles que nos acompanham tenham conhecimento da matéria. Num segundo momento, eu já passo a palavra aos secretários, que vão expor o tema. No ato contínuo, eu abro a palavra para os vereadores e para a imprensa que está aqui representada hoje pelo nosso amigo Batista. Quero também deixar consignado o mais elevado respeito dessa casa com a imprensa, na pessoa do Batista hoje aqui, e quero, posteriormente, deixar a palavra ao público presente, que, caso queira fazer algum questionamento sobre a matéria do projeto de lei complementar. Presente também aqui o vereador Pastor Elias Azevedo. Então, eu peço, vereador Jorge Schneider, se o senhor puder fazer a gentileza de ler o projeto e ler a justificativa. Projeto de Lei Complementar número 32, 2014, protocolo 217 e 241. Altera disposições da Lei Municipal número 4515, de 15 de julho de 1975, e da outras providências. A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A doação efetivada e aperfeiçoada que foi feita à Associação Atlética Ponte Preta, nos termos da Lei número 4515, de 15 de julho de 1975, passa a ter, por finalidade, a implantação pela donatária de uma arena multiuso. Artigo 2º. A donatária fica autorizada a explorar atividades comerciais, de serviços, shows, eventos esportivos e culturais, estacionamento, entre outras, na área objeto da doação e nas instalações a serem implantadas, podendo fazê-lo diretamente ou por intermédio de terceiros. Inciso 1º. Caso a implantação e a exploração aqui autorizadas ocorrerem por intermédio de terceiros, fica a donatária autorizada a contratar parceria com cláusula de cessão de uso da superfície ou outra modalidade, pelo prazo determinado, nunca superior a 30 anos, renovável por igual período, caso isto seja requisito para a parceria. Segundo, a eventual parceria deverá ser averbada no registro de imóveis competente. Terceiro, a doação passa a ser gravada com cláusula de inalienabilidade e de impenhorabilidade, sempre permanecendo a donatária como proprietária. Artigo 3º. Para atingir a finalidade estipulada no artigo 1º, terá a donatária o prazo de 10 anos contados a partir da promulgação desta lei, o qual poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa. Artigo 4º. A doação tem ainda, por condição, a obrigação de a donatária contribuir mensalmente, a partir do efetivo início das operações da arena multiuso, com 2% de sua receita bruta, estes apurados após a dedução dos valores correspondentes a tributos incidentes para os fundos de assistência do esporte amador e de investimento esportivo no município de Campinas, FIEC, à razão de metade para cada um. Parágrafo único. Os recursos daí advindos serão sempre aplicados no desenvolvimento dos esportes e das práticas desportivas, e na hipótese de tais fundos serem extintos, a obrigação subsistirá naqueles que o substituam. Artigo 5º. O terreno e as edificações reverterão ao patrimônio municipal, sem qualquer direito à retenção ou indenização, caso a donatária: primeiro, não atinja a finalidade hora estabelecida no prazo no artigo 3º. Segundo, deixe de cumprir das cláusulas impostas pela doação. Ou,
Terceiro, vem a desvirtuar a finalidade aqui estipulada para a doação. Artigo 6º. Ficam mantidas todas as demais disposições da Lei 4515, de 15 de julho de 1975. Artigo 7º. As disposições desta lei serão averbadas no competente registro de imóveis. Artigo 8º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Campinas, 11 de agosto de 2014. Assinam o projeto o prefeito Jonas Donizete, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Odemar Elias, o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Mário Orlando Galvez de Carvalho, e o secretário municipal, chefe de gabinete do prefeito Michel Abraão Ferreira. Temos aqui o ofício de envio do excelentíssimo prefeito Jonas Donizete a esta casa. Data de 12 de agosto de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei complementar, o qual altera disposições de lei número 4515, de 15 de julho de 1975 e da outras providências. A proposição altera a finalidade para o uso da área doada à Associação Atlética Ponte Preta, a qual foi destinada originariamente a que aquela agremiação ali instalasse um estádio e um clube poliesportivo, o que deveria ocorrer num prazo de até 10 anos. A doação em tela foi gravada de cláusula de reversão para a hipótese de não cumprimento do prazo ou por ocorrência de desvirtuamento da finalidade fixada. Efetivada a doação, esta foi aperfeiçoada no prazo deferido quanto aos requisitos condicionadores, haja visto que ali foram construídos campo, arquibancada e demais instalações que compõem o centro de treinamento da Associação Atlética Ponte Preta, bem como implantado um clube poliesportivo. Tais equipamentos permanecem ativos até hoje. Nesse passo, a diretoria da Associação Atlética Ponte Preta pleiteia ao município que seja alterada a finalidade da doação para, naquela área, implantar uma arena multiuso. Argumenta que um clube futebolístico nos dias de hoje já não tem como sustentar nos moldes do passado, tendo ocorrido ao longo das últimas décadas profunda transformação do conceito e das práticas administrativas de tais agremiações, isto em todos os países. Dentre as muitas inovações, surgiram as arenas multiuso, as quais transformaram os velhos estádios de uso restrito aos dias de jogo em estruturas com permanente rentabilidade. Algumas características das arenas multiuso são: todas têm um time de futebol como âncora, integram-se à vida da cidade, atuando como centro de lazer com lojas, restaurantes e bares abertos também ao público externo. São dotadas de cadeiras privativas, suítes e camarotes com serviços de alimentação. Podem favorecer serviços de hospedagem, centro de convenções, anexos para eventos menores e restaurantes exclusivos. Funciona de forma semelhante a um shopping center, embora seja de operação mais complexa. Assim, além de sediarem partidas de futebol, constituem complexos de lazer que se transformaram mundo afora em importantes unidades da indústria do entretenimento e lazer. Essa indústria tem apresentado grande crescimento nos últimos anos, tendência que se manterá no curto e médio prazos. Já no que se refere particularmente à realização de eventos esportivos, passou a ser fonte de investimentos para as equipes de futebol, para a formação de times, para a melhoria de desempenho esportivo e como fator para o desenvolvimento do próprio esporte. Portanto, é fato que a implantação de uma arena multiuso pode significar a abertura de uma ampla gama de oportunidades, de expressivas vantagens
e possibilidades para que seja a Ponte Preta, seja para Campinas, seja para a região metropolitana. Por suas características, tal equipamento irá propiciar alternativas de diversão para a população local e pelas características próprias de Campinas, como sede da região metropolitana, irá atrair um fluxo maior turístico. O segmento de entretenimento está essencialmente ligado ao setor de turismo, sendo ambos grandes empregadores. Tal incremento, além de expandir o mercado de trabalho, induzirá diretamente o aumento da arrecadação municipal, seja quanto aos serviços, seja quanto à circulação de mercadorias. A versão da Arena Multiuso, pretendida pela Ponte Preta, e o estádio, onde poderão ser realizados eventos de diversas naturezas, a saber, espetáculos culturais como concertos, shows, peças de teatro, circo, apresentações esportivas individuais ou coletivas, exposições comerciais, seminários, congressos, convenções partidárias, cultos e pregações religiosas, motocross, entre muitos outros. Como se depreende do exposto, a iniciativa da Associação Atlética Ponte Preta, além do interesse próprio daquela entidade ou de eventuais parceiros, reveste-se de verdadeiro interesse público pelo potencial de desenvolvimento econômico e social que tem o empreendimento visado. A proposição, ora submetida a essa Câmara, além de autorizar a nova finalidade, a Arena Multiuso autoriza a Ponte Preta a explorar atividades comerciais, de serviços, shows, eventos esportivos e culturais, entre outras. Autoriza que a implantação e a exploração, nos termos da lei, se deem de forma direta ou por intermédio de terceiros, sendo permitido à Ponte Preta contratar parceria com cláusula de cessão, de uso de superfície ou outra modalidade, por prazo determinado nunca superior a 30 anos. Entretanto, grava a doação com cláusulas de inalienabilidade e de impenhorabilidade, a fim de que a donatária seja sempre a proprietária da área doada. Determina ainda que o contrato de eventual parceria seja averbado no registro de imóveis competente, bem como sejam averbadas as disposições desta lei. A permissão para que contrate parceria com a inclusão das cláusulas autorizadas prende-se ao fato de ser o empreendimento visado de grande vulto, requerendo investimentos estimados na casa de R$ 1 bilhão em todo o mundo. Iniciativas dessa espécie só ocorrem em sistema de parceria entre clube e empresas, razão pela qual são indispensáveis tais disposições fixadas. Por outro lado, a Ponte Preta fica obrigada a permanecer sempre como proprietária do imóvel, gravando a doação com cláusula, novamente, inalienabilidade e de impenhorabilidade. Além disso, de forma pioneira, a Associação Atlética Ponte Preta e o município de Campinas estabelecem um vínculo obrigacional de inclusão social a partir do empreendimento desta natureza, cabendo à donatária como condição de doação, a obrigação dela contribuir mensalmente a partir do efetivo início das operações da Arena Multiuso com 2% da sua receita bruta, estes apurados após a dedução dos valores correspondentes a tributos incidentes para os fundos de assistência ao desporto amador e aos investimentos esportivos do município de Campinas, FIEC, à razão de metade para cada um. Tais recursos serão sempre aplicados no desenvolvimento dos esportes e das práticas desportivas e, na hipótese de tais fundos serem extintos, a obrigação subsistirá naqueles que o substituam. Determina ainda que a propriedade do terreno doado, bem como as edificações, revertam ao patrimônio municipal sem qualquer direito à retenção ou indenização, caso a donatária não atinja a finalidade ora estabelecida no prazo de 10 anos, deixe de cumprir qualquer das cláusulas impostas pela doação ou venha desvirtuar a finalidade ora estipulada para a doação. Por tudo o quanto aqui foi exposto, conto com a sensibilidade e o auto esportivo público dos senhores vereadores, à nossa Câmara Municipal,
para que a matéria seja aprovada. Sendo o quanto me apresenta para o momento, subscrevo-me, renovando a Vossa Excelência meus protestos de consideração. Escreveu e assinou o prefeito municipal Jonas Donizete. Eu agradeço ao vereador Jorge Schneider, que fez a apresentação do projeto de lei complementar, assim como a exposição de motivos. Informo que já compõe a mesa o professor Campos, secretário municipal de esportes. Presente também nesta audiência pública, vereador Gilberto Vermelho, vereador Zé Carlos e vereador Luiz Carlos Rossini. Eu já passo a palavra, nesse momento, ao secretário de Assuntos Jurídicos, doutor Mário Orlando. Não tem aqui. Sem querer usurpar a sua prerrogativa, cumprimento a vereadora Neuza do São João, que aqui está entre nós também. Boa tarde aos senhores vereadores, boa tarde a todos que estão aqui presentes, aos membros componentes da mesa, à diretoria da Ponte Preta e aos pontepretanos que vêm aqui nesta tarde acompanhar esta etapa da história da Ponte Preta, o time mais antigo de futebol que nós temos no Brasil. E também um time que dá passos decisivos a ser pioneiro também no que tange as questões relativas à arena multiuso, como os senhores ouviram na justificativa do senhor prefeito. Cabe-me alertar aqui o seguinte: o que ocorre no nosso projeto. A Ponte Preta, em 1975, a Associação Atlética Ponte Preta, em 1975, recebeu em doação a área do Jardim Olinda, onde ela tinha obrigação de construir um estádio, um conjunto poliesportivo, num prazo de até 10 anos. Estas circunstâncias ocorreram e se consolidaram, dando, então, superada esta questão dos 10 anos que teria para cumprir esta finalidade. A segunda etapa é o uso destinado para estes fins que aí estavam, que deveria perdurar por todo o tempo, sob pena de reversão à municipalidade da propriedade do terreno, se deixasse de praticar as atividades que lá estão nos dias de hoje. A ideia é, então, ir ao doador e pedir ao doador se ele concorda em modificar as condições que ele impôs quando fez a doação. Na vida de nós, indivíduos, porque aqui há uma característica, nós temos a cidade e a Ponte Preta, dois entes com existência bastante longa. O poder público, que me parece inextinguível, e a Ponte Preta, que há de ser assim também, para a nossa cidade. Vai-se à cidade e disse assim: aquela condição que me foi dada, eu estou cumprindo. Porém, neste momento, eu preciso mudar aquela destinação. Eu preciso utilizá-la para uma outra finalidade, porque senão eu não tenho mais como cumpri até hoje, determinadas metas que existem para o meu clube, para o meu time. Esta circunstância é trazida à cidade de Campinas. Lá em 1975, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara, estabelecendo o conjunto de obrigações e condições em que se fazia a doação do terreno para a Ponte Preta. Mandou para a Câmara porque a Câmara de Campinas sintetiza a população de Campinas. Ela é, naquilo que chamamos de democracia representativa, a reunião do povo de Campinas, de todo o povo de Campinas. E o povo de Campinas decidiu, naquela hora, doar o terreno naquelas condições para a Ponte Preta. O prefeito recebeu a demanda da Ponte Preta e fez o que se deve fazer nesta hora. Deu a conhecer a Câmara Municipal, que eu volto a dizer, dá a conhecer a toda a população de Campinas, que se reúne simbolicamente com os 33 vereadores que compõem esta casa, e sugere um projeto de lei complementar, no qual a destinação do uso daquela área fica modificado de um estádio e um conjunto poliesportivo para a instalação de uma arena multiuso. Avança, dá as condições, sugere que sejam permitidas as condições em que a Ponte Preta possa, então, empreender esta arena multiuso,
seja diretamente, seja por intermédio de eventual parceiro que venha encontrar, com as condições possibilitadas a que esta parceria atenda a características que permeiam as parcerias desta natureza pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Claro que aqui nós vamos ver isto sob a ótica e o prisma do direito brasileiro. Então, nesta forma, vai se construindo uma proposta de autorizar a Ponte Preta a ter a sua arena multiuso naquele terreno doado pelo município de Campinas e que esta arena multiuso possa ter a destinação e o uso que permita a rentabilidade, que viabilize os projetos que tem para a Ponte Preta a sua diretoria. E, obviamente, que possa contemplar também o intuito que tem eventual parceiro, que há de ser, eventualmente, mas quase certo, do lucro com o investimento que faz, que é isto que ocorre mundo afora. Estas condições estão estabelecidas no texto de lei complementar que o prefeito apresenta. E também dá novo prazo de 10 anos para que se instale esta arena multiuso. E para que não haja qualquer surpresa em eventual problema ou qualquer intercorrência, dá a possibilidade de uma renovação deste prazo. Permite que, na parceria, o uso de superfície seja pactuado pela Associação Atlética Ponte Preta e eventual parceiro que encontre, para que, juridicamente, o parceiro tenha assegurados determinados direitos quanto à instalação, à construção da arena e de seu uso. Essa perspectiva se dá também com a condição de que, em nenhuma hipótese, a propriedade deixe de ser da Associação Atlética Ponte Preta. Esta é uma condição inafastável. A propriedade é sempre da Ponte Preta, inclusive com as cláusulas de inalienabilidade e de empenhorabilidade que estão postas, para que não venha qualquer compromisso do parceiro que leve a uma execução judicial, não é, doutor Bernardelli, venha tomar aquela propriedade como garantia ou para satisfazer qualquer obrigação do parceiro. Não pode ser vendida também, não pode ser transferida. Pode até haver sucessão na propriedade da arena no sentido do parceiro, mas não pode deixar de trabalhar em cima de um terreno que é de propriedade da Ponte Preta, isso de forma permanente. O descumprimento de qualquer uma destas regras ensejará a reversão para o patrimônio do município do terreno que foi doado. Então, vamos lembrar apenas isto, eu não quero me estender muito, mas o terreno é da Ponte Preta hoje, porque o povo de Campinas, por intermédio de sua Câmara Municipal, disse: quero fazer esta doação com estas condições. O prefeito, conhecendo as necessidades hoje que a Ponte Preta tem, dirige-se à Câmara e diz destas necessidades e apresenta a sua proposta de lei complementar para que sejam alteradas as condições daquela doação, para que a Ponte Preta possa, então, fazer uso daquele terreno de forma compatível com este momento e com esta época onde as coisas estão acontecendo, já que superadas aquelas de quando, há quase 40 anos, foi feita a doação que levou este terreno à propriedade da Ponte Preta. Quero lembrar aqui, e os que são advogados que estão aqui sabem disso, que cláusulas desta espécie, mesmo na extinção da vida do doador, quando o doador já morreu, e eles têm uma cláusula de inalienabilidade, por exemplo, ou tem alguma cláusula de uso fixado para que possa ter aquele bem, ela pode vir a ser suprida na alteração por uma decisão judicial, demonstradas as causas que justifiquem tal atitude. Porque a vontade de quem doa, eu diria que é quase sagrada, se não sagrada. É o que norteia a doação, é o ânimo de doar. O ânimo de doar já se manifestou aqui. Foi em 1975, quando o povo de Campinas disse: doe a área. O que hoje se faz é entender relevantes as causas que motivam a Ponte Preta a pedir esta modificação da utilização que deve dar ao terreno. E o prefeito de Campinas submete aos senhores vereadores, que nada mais são do que a reunião do povo de Campinas, em nome do povo de Campinas, para decidir. Como donatário, o povo de Campinas é
doador que o povo de Campinas é, se esta condição pode ser mudada, é aceitável mudá-la, e, se modificada, pode ser nas condições ora propostas, que, repito, são aquelas que avaliamos necessárias e indispensáveis para que o intento da Ponte Preta possa se realizar. Eu agradeço a atenção, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesta casa, símbolo da democracia e da interação de uma sociedade. Eu agradeço ao secretário municipal de Assuntos Jurídicos, doutor Mário Orlando. Quero registrar a presença aqui do vereador Edson Ribeiro, assim como também da Adriana Flose, presidente da SIC. Muito obrigado. Informo a todos que chegaram nesse momento e reitero que hoje a Câmara Municipal, na Comissão de Constituição e Legalidade, realiza a 24ª audiência pública. A audiência é essa que foi devidamente publicada no Diário Oficial do município de Campinas, no dia 28 de agosto, para que nós pudéssemos informar e discutir o projeto de lei complementar 32/2014, processo 217.241, de autoria do Executivo Municipal, que altera as disposições da Lei Municipal 4.515, de 15 de julho de 1975. Quero destacar aqui também a presença do Deni Césare, fotógrafo da Folha, Estado de São Paulo e Globo, Paulo Santana, jornalista do Correio Popular e Notícia Já, e reitero mais uma vez a informação que está presente Carlos Batista, jornalista da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. Eu já passo a palavra ao presidente de honra da Associação Atlética Ponte Preta, Sérgio Carnieri. Presidente, se me permite, quero também registrar a presença aqui da Márcia Fernanda Teixeira, jornalista da PUC Campinas. Bem, antes de falar sobre a nossa arena, eu gostaria de explanar por que nós estamos querendo construir uma nova arena. Em 1948, nós inauguramos o majestoso Estádio Moisés Lucarelli, que, na época, foi um marco da história da Ponte Preta. Um estádio que foi construído com a mão de obra dos torcedores, construído com doações e com a vontade dos pontepretanos. Não teve nenhuma grande empresa, não teve nenhuma grande doação para construir o estádio. Todos ajudaram um pouco. Acontece que o estádio Moisés Lucarelli, ele acabou deixando a desejar com o passar dos anos, embora palco de grandes conquistas da Ponte, né, palco de grandes jogos. Eu tive a oportunidade de ver o Dicá fazer grandes partidas no Majestoso. Mas, meu Deus, hoje o grande problema do futebol está, em primeiro, no horário de futebol, que começa às 10 da noite, 9 da noite. Como é que você sai do Majestoso meia-noite para ir para casa, dependendo de um transporte? A dificuldade hoje é de segurança, conforto, né? A própria imprensa está aí presente, ela está instalada num local hoje que não pode mais acontecer isso com a nossa imprensa. Fica junto com a torcida, num local muito reduzido. O nosso estádio precisa ser transformado. O estádio Majestoso, nós produzimos ali uma história. Nós não vamos mudar muita coisa para a nova arena. Talvez também na arena nós vamos ter a oportunidade de levar grandes torcedores lá, para que ajude a construir também, preste sua mão de obra, para deixar marcado também, como foi o Majestoso, a construção da nova arena também nós vamos levar torcedores para ajudar a assentar alguns tijolos e fazer algum trabalho para que fique marcada na história também na nova arena a ajuda de toda a torcida pontepretana. Isso é um símbolo nosso. O Majestoso foi e a nova arena deverá ser também, com certeza. Então, gente, ninguém quer hoje fazer um estádio bonito ou uma arena bonita. Nós queremos independência,
O clube que não tiver independência hoje financeira, o clube hoje que não tiver uma arena multiuso, vai ter sérios problemas no futuro. Nós precisamos de uma arena que tenha conforto, segurança, que tenha um restaurante de qualidade, estacionamento, para que a gente possa dobrar ou triplicar os nossos clientes, que é o torcedor pontepretano. A dificuldade que nós temos hoje em colocar a torcida no estádio pontepretano é essa. Em 48 não havia tanta violência como existe hoje, era mais fácil ir para o estádio. Ia a pé, andava quilômetros, saía à noite, não tinha problema. Hoje é problemático, não podemos mais. Nós temos que reformular o estádio para que ele seja servido, para que ele dê ao torcedor, dê aos jornalistas, dê a todos aqueles que frequentarem condições de entrar e sair com tranquilidade, com sua família, com seus companheiros, sem ter problema de deixar o estádio por qualquer motivo. Então, a nova arena, gente, é isso. Nós iniciamos já 7, 8 anos atrás essa ideia, e essa ideia está amadurecendo, chegamos finalmente no que nós precisávamos. Eu vou rapidamente colocar algumas... Como é que vai ser o negócio, estruturação do negócio. A análise mostra que, para melhorar a aceitação do produto pelo mercado imobiliário local, deve haver sinergia entre a torre de escritórios, os hotéis, centro de convenções, sem, contudo, prejudicar a identidade e a individualidade de cada equipamento. As análises também sugerem que existam acessos diretos entre os equipamentos, ou que os mesmos estejam mais próximos no momento de sua implantação e que esses possam se conectar ao equipamento do varejo, não precisando necessariamente ser de forma direta. Por fim, as análises sugerem tratamento paisagístico para todo o conjunto, qualificando o entorno e inserindo o empreendimento de forma harmoniosa ao tecido urbano, trazendo segurança para o bairro e valorização para o bairro. O desenvolvimento e execução do projeto implica em cessão da parte da superfície do investidor. O clube concede ao investidor, pelo prazo de 30 anos, a contar da data da expedição do habite, de cada equipamento construído, o direito de superfície, tudo com a finalidade expressa de serem construídas pelo investidor as suas exclusivas expensas, toda a obra do projeto. Durante o prazo de vigência do direito de superfície, com os direitos de exploração da arena, pertencerão ao investidor, ele se obriga ainda, a título de contrapartida, à cessão de direito de superfície, a conferir ao clube um percentual sobre as receitas auferidas com a exploração da arena líquida de produtos diretos. Isso quer dizer que a Ponte Preta começa a receber, quando iniciar o funcionamento, 10% da arrecadação para ser investida no futebol. O projeto compreende a ocupação de toda a área, observadas as regras legais e regulamentação das 3 esferas de competência, inclusive, mas sem limitação, as relativas ao uso da ocupação do solo e meio ambiente. Os equipamentos que podem entregar o projeto são a serem qualificados durante a modelagem. Estádio de futebol de formato multiuso, observadas as condições e regras vigentes, data para a realização dos eventos de jogos de futebol. Espaços acoplados ao estádio, contemplando centro de eventos, convenções, centro de compras e estacionamento. Hotel integrado a esses centros. Desenvolvida no estádio, sem prejuízo da realização alternada e contínua de outros eventos, jogos de futebol, mega eventos, campais, eventos de médio porte.
salas de cinema, salão de festas, espaços para lazer, auditório, salão de eventos, espaço para feiras e leilões, bares, restaurantes, lojas e quiosques. E os próximos passos será a aprovação do projeto pela Prefeitura, que hoje é o start, estamos startando hoje o processo. Conclusão da contratação dos parceiros estratégicos e elaboração dos programas de investimento esportivo, corporativo, hotelaria, varejo e estacionamento. E elaboração dos estudos de viabilidade econômica, financeira e projetos de engenharia. Concluindo essa etapa, claro, inicia-se a construção do estádio, que a gente estima de ser uma data próxima, bem próxima, para que a gente comece a ter orgulho, gente, de ter em Campinas uma arena multiuso, onde nós vamos ter não só a Ponte Preta, mas eu acho que para todos os campineiros e para toda a região de Campinas, é uma casa onde vocês poderão entrar e se sentir à vontade para o entretenimento, para o divertimento e para os jogos de futebol. Esperamos que essa cooperação Ponte Preta, Prefeitura e Câmara dê logo um sinal verde para que a gente possa aí sorrir um pouco mais e estar iniciando aí esse projeto. Muito obrigado. Eu agradeço ao Sérgio Carnieri, presidente de honra da Associação Atlética Ponte Preta. Na sequência, eu já passo a palavra ao Dr. Mauro Alcides Zuppi da Conceição, presidente do Conselho Deliberativo da Ponte Preta. Nobre vereador Luiz Cirilo, presidente dessa sessão pública, senhores secretários municipais de esportes, dos negócios jurídicos, demais vereadores componentes da mesa, meu presidente de honra Sérgio Carnieri, meu colega presidente Márcio Eduardo Della Volpe, a todos os presentes, as autoridades civis, militares, eclesiásticas, políticas, esportivas, em nome do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Ponte Preta, outra não poderia ser a minha fala, senão a de agradecer. Agradecer penhoradamente, principalmente aos ilustres edis, representantes do povo de Campinas e componentes da edilidade. Agradecer imorredoramente pela presteza com que esse projeto de lei vem tramitando nesta casa. Agradecer também a fidalguia com que hoje fomos recepcionados aqui. Quero falar a todos os presentes, especialmente a todos os jogadores da Ponte Preta aqui presentes, integrantes do Sub-13, do Sub-15, do Sub-17, porque vocês, sim, serão os diretamente interessados em inaugurar a nova arena. De um modo geral, todo pontepretano, todo munícipe, indistintamente, nos tornamos legatários desse diploma, desse timbre, desse selo que hoje estamos recebendo através de mais um passo importante para a construção da Arena Ponte Preta. Muito obrigado a todos. Eu agradeço ao Dr. Mauro e já passo a palavra agora aos vereadores que poderão fazer seus questionamentos aos secretários ou ao presidente de honra da Associação Atlética Ponte Preta. Vereador Vermelho.
Presidente Luiz Cirilo, comandando esta audiência, queria cumprimentá-lo. Queria cumprimentar também o presidente Della Volpe, cumprimentar o Sérgio Carnielli, Dr. Mauro, presidente do Conselho, nosso secretário de Esporte, Dr. Campos, cumprimentar aqui, representando a Secretaria de Assuntos Jurídicos, Dr. Mário, também nosso companheiro, vereador Schneider, e o Sasso, aqui representando a Secretaria de Urbanismo. Cumprimento também todos os meus companheiros, vereadores desta casa, e um cumprimento a todos também representantes aqui da Associação Atlética Ponte Preta, aos diretores, conselheiros, população que faz presente nessa audiência pública, e um cumprimento também especial a todos os jovens atletas da nossa querida Macaquinha. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna não para perguntar, mas sim também como orgulho de ser campineiro. E é com grande satisfação que a gente vem acompanhando a luta da Ponte Preta para se modernizar, para que possa estar na era dos grandes clubes futebolísticos no nosso país. E essa luta não tem sido de agora. O presidente Sérgio Carnielli citou aí do anseio da nação pontepretana por ter sua arena. E para nós, pontepretanos, nós campineiros, é muito ruim a gente verificar uma luta de um clube que nem a Ponte Preta, chega a uma final de um campeonato e não poder disputar a final na sua casa em virtude da capacidade do seu estádio não contemplar um evento esportivo da magnitude de um grande finalista. Mas eu quero aqui, como líder da bancada do PSDB, que temos aqui também o vereador Cirilo, que é nosso vice-presidente, o vereador Marcos Bernardelli, o vereador Arthur Orsi e o vereador Jorge da Farmácia. Quero dizer aos senhores presidentes que, como líder da bancada do PSDB, pode contar com o apoio desses 5 vereadores, que nós vamos estar juntos, unidos, para se tornar realidade este sonho da Ponte Preta. E que esta arena seja realmente o divisor de águas e que seja conduzida pela grande perspectiva e que a Ponte Preta tenha na sua arena a capacidade e que possa desenvolver a prática esportiva com a qualidade que nós esperamos de um grande clube do estado de São Paulo e do país. Então, quero, sim, parabenizar a toda a nação pontepretana e especialmente aos senhores presidentes que vêm lutando muito para que nós pudéssemos hoje, aqui nessa audiência pública, tornar público para a cidade de Campinas o desejo da Ponte Preta, o desejo da Prefeitura Municipal, através do prefeito João André, e também, com certeza, presidente, o desejo também dessa casa, dos 33 vereadores. Então, parabéns e conte conosco para que nós possamos realmente colocar a Macaquinha à altura que esse clube representa a cidade de Campinas. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço ao vereador Vermelho e já na sequência, vereador Luiz Rossini. Quero registrar a presença aqui do vereador Francisco da Paixão e vereador Rafa Zimbaldi, líder do governo, presente também nesse momento. Cumprimentar inicialmente o vereador Cirilo, que preside essa audiência pública, os secretários Campos, de Esporte, Mário Orlando, de Negócios Jurídicos, o Sasso, que representa a Secretaria do Urbanismo, o vereador Schneider, que compõe a mesa, presidente de honra Sérgio Carnielli, Márcio Della Volpe, Mauro, presidente do Conselho, e na pessoa, demais vereadores aqui presentes, e na pessoa do mestre de cá, uma saudação aos jogadores e toda a torcida da nação pontepretana. Essa casa tem tido uma participação ativa na história da Ponte Preta. Aliás, o único documento que comprovou, que permitiu comprovar que a Ponte Preta tinha 100 anos, foi um convite encaminhado pela diretoria da Ponte Preta
no dia 11 de agosto de 1901, ao então vereador dessa casa, Thomas Alves, convidando para o aniversário, né, de primeiro ano de aniversário da Ponte Preta. E o nosso historiador Zé Neto, né, pôde, pesquisando nos documentos, nos anais da casa, fundamentar que a Ponte Preta é o clube de futebol mais antigo que esteja atuando ainda em atividade no cenário brasileiro. E, na ocasião, Sérgio Canelli, eu lembro que eu tive a honra, na comemoração do centenário da Ponte Preta, entregar esse documento, né, para o presidente da Ponte na ocasião. Obviamente que, depois disso, a Câmara, em 48, é isso, Mário Orlando? Aprovou a doação também dessa área. Não, 75. 70 aí? Essa doação do Eulino é 75. Ah, tá, 48 foi outra coisa. 75. A construção do Moisés Lucarelli. 48 do Moisés Lucarelli, 75, cidade de Ponte Preta, no Jardim Eulino. E agora a Câmara é novamente chamada a participar nessa nova etapa da vida da Ponte Preta. Eu queria, primeiro, fazer uma observação e depois um questionamento. Na explanação e na exposição de motivos, fica claro que a proposta, nesse caso do projeto de lei, é permitir que a ponte mantenha a finalidade original de utilização daquela hora e amplie, né? Manter e ampliar a finalidade original, ou seja, mantém as características iniciais que levaram a Câmara a doar aquela área para a ponte, mas agora solicitando a ampliação para outras finalidades. E, na verdade, um questionamento que eu queria fazer, só para entender e a gente compreender melhor o que vai significar a construção dessa arena, não apenas para a ponte, para toda a nação pontepretana, mas também para a cidade, já que na exposição do presidente de honra, Sérgio Canelli, ele falou que vai haver um melhoramento, uma valorização no entorno. Qual é o legado, vamos chamar assim, que está em moda, né, esse termo, a construção da arena vai trazer para a cidade, né? E que, eu não sei se os estudos iniciais já projetam quais as intervenções urbanas de mobilidade, acessibilidade, se prevê que devam ser necessárias e que vão ficar como uma contribuição também para melhorar as características urbanísticas daquela região de Campinas. Eu sei que não é isso que está sendo discutido agora, mas para que a gente possa compreender, né, no futuro o que vai significar isso para a cidade também. Obrigado. A Prefeitura, ela vai instituir uma comissão, é assim que se chama, doutor? Comissão? Sim. Uma comissão especial para tratar especificamente desse projeto. Como é um projeto de grande porte, vai ter uma comissão dentro da Prefeitura ajudando na elaboração desse projeto. As contrapartidas, é aí que vai se tratar disso, ainda não. Eu acho que vai ter, sim, vai ter alguma coisa, um viaduto por cima da ponte, da estrada. Não em cima do estádio da ponte, mas em cima da rodovia Anhanguera. Talvez aquela estrada que liga o Jardim Olina até o quartel, já existia já um estudo anteriormente a esse respeito. Agora, eu não sei, vai depender da comissão estudar e dizer o que vai precisar. E levar isso para os investidores para que eles possam agregar essa contrapartida no projeto deles. Perfeito. Na verdade, eu só fiz essa observação para deixar claro que, obviamente, a Câmara e pode contar com o Partido Verde, com esse vereador, né, na aprovação desse projeto de lei que o prefeito manda para a Câmara, mas que, obviamente, ao se pensar também na Ponte Preta, estamos pensando em toda a cidade. Certamente, como já foi dito, isso vai ser uma referência importante também para o nosso município e para a região, com benefício para a população do entorno também. Presidente Cirilo, se me permitir fazer uma parte sobre isso. Evidentemente, o objetivo da audiência pública é esse amplo debate. E eu acho que a questão principal que nós estamos falando, além do que vai melhorar no local, a valorização local,
é o que isso vai valorizar para a cidade de Campinas. Nós estamos vendo, nós estamos acompanhando a Copa do Mundo, mesmo que muito criticado, algumas arenas, o cenário e a valorização que deu para a própria cidade como um todo. Então, uma arena do jeito que nós estamos falando, desse porte, com espaço comercial, com espaço cultural, com valorização de melhorias urbanísticas, vai valorizar em muito, não só a região, como a cidade de Campinas como um todo. E o esporte é uma porta de entrada, é a cara da cidade de Campinas hoje, não só para o Brasil, como para o mundo. O que Campinas apareceu, em razão da Sul-Americana, o que mostrou a Ponte Preta para o mundo da cidade de Campinas. Então, isso, por si só, com um grande local, para grandes eventos, valorizando, contribuindo financeiramente para o clube, vai contribuir para a cidade também, como nós estamos vendo agora o que Viracopos está contribuindo para Campinas. Então, uma região com 3 milhões de habitantes, que vai... 3 milhões e meio de habitantes, toda a região metropolitana, toda essa valorização, isso com certeza para Campinas vai ser um ganho fenomenal e é a nossa grande expectativa e a nossa grande luta por esse projeto. Agradeço os esclarecimentos e cumprimento aí pela ousadia e visão empreendedora aí da direção da Ponte Preta. Obrigado. Eu agradeço ao vereador Luiz Carlos Rossini e vereador Marcos Bernardelli. Boa tarde a todos. Senhor presidente desses trabalhos, Luiz Henrique Cirilo, em vossa pessoa, cumprimento todos os vereadores aqui presentes, presidentes Mauro, Márcio, Sérgio, na pessoa do secretário Mário Orlando, cumprimento todos os demais secretários, família Ponte Pretana. Senhor presidente, eu, sem a vossa autorização, pedi para encartar aqui a lei originária que fez a doação lá em 1975, para que já possamos, de hoje em diante, até um comparativo com o que ocorreu lá há 40 anos atrás, com o que temos hoje, vindo do Executivo. Lá na lei de 75, pelo que observei, não existiam cláusulas restritivas, nenhuma delas. E me recordo que, independente de não existir, existem óbices, mas naquela lei de 75, se a Ponte Preta viesse a, talvez, naufragar com algum credor, ou uma gestão mal realizada, ou uma dívida qualquer, esse imóvel daria suporte para qualquer descumprimento de obrigação que a instituição, a pessoa jurídica, em hipótese, evidentemente, teria contraído. Essa lei de hoje, ela contempla duas cláusulas restritivas, a inalienabilidade e a impenhorabilidade. Só não cabe aqui uma terceira, que é a incomunicabilidade, porque nós não estamos tratando de casamentos, que é o dispositivo do Código Civil que contempla a terceira cláusula restritiva. Isso é realmente fundamental no meu modo de pensar, porque vamos supor que daqui a 20 anos, porque nós temos 10 e mais 10, a moçada vai estar aqui. Alguns de nós estarão. Mas a Ponte Preta vai continuar a existir. Seja o que for, de maneira que for, seja o norte que vier qualquer diretoria daqui para frente, esse patrimônio que a ponte recebe não poderá ser solapado, não poderá ser retirado, não poderá ser objeto de garantia, porque o próprio encaminhamento do Executivo determina que, após a doação, aprovado por essa casa, as modificações, seja ela averbada no cartório de registro de imóveis. Na minha ótica, isso é fundamental. Tem um compromisso dos 33 vereadores dessa casa, que o tratamento dispensado hoje à nossa Ponte Preta também o será ao Guarani Futebol Clube, porque nós vamos tratar os iguais de forma igual. Então, eu quero parabenizar
a diretoria da Ponte Preta, quero parabenizar o prefeito municipal, o vereador Gilberto Vermelho já falou aqui em nome da bancada do PSDB, e nós estaremos nessa trincheira para aprovar, sim, essa doação. E o empreendimento, sem sombra de dúvida, não vai ser uma edícula, isso obedecerá, e sem qualquer aqui demérito, toda a legislação vigente, e é claro que essa comissão terá à altura técnicos competentes para levar a bom termo essa edificação. Parabéns a Macaca, parabéns a Campinas, parabéns ao prefeito, parabéns a todos nós pontepretanos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço ao vereador Marcos Bernardelli e já passo a palavra ao vereador Jorge Schneider. Uma boa tarde a todos. Enquanto o Sérgio falava de nós irmos a pé ao estádio, a falta de segurança que hoje nós temos no mundo, me remeteu a alguns anos só, viu, Sérgio? Eu sou novinho ainda, né? Mas no tempo que eu ia da Vila Industrial a pé até o estádio, eu tenho alguns amigos da Vila Industrial que aqui estão, está o Vado ali, está o próprio Márcio, né? E para nós, realmente, era um motivo de alegria nós podermos ir no curtindo o jogo, quando saía de casa para irmos até o estádio, e na volta também. E hoje eu vejo o progresso que nós vemos para a nossa cidade, e a nossa Macaca não podia ficar para trás. Eu digo a nossa Macaca porque eu sou conselheiro desde 76, 38 anos no Conselho da Ponte Preta, e então eu posso dizer a nossa Ponte Preta, né? Mas eu vejo com alegria de saber que nós estamos cumprindo a lei, porque a cidade de Campinas, ela tem um povo, e esse povo é governado por gente que cumpre a lei, por gente que segue as leis que regem o nosso município. Então nós podemos fazer aquilo que é necessário para a Ponte Preta, Sérgio, Márcio, doutor Mauro, mas seguindo também tudo aquilo que diz a lei na cidade de Campinas. Eu estava ouvindo aqui uma preocupação desta casa a respeito do entorno, mas nós teremos em 2016 um novo plano diretor, né, Rossini? Nós vamos ter que votar um novo plano diretor, e aquela área, não tenham dúvida, vai ser objeto de estudos dessa casa, para que nós possamos encaixar tudo aquilo que for necessário para o bom andamento da arena, mas também da população da cercania, porque nós não queremos que os moradores do Jardim Olinda, de repente, se sintam cercados. Não, pelo contrário, nós vamos valorizar os imóveis do Jardim Olinda com essa ação. Nós vamos levar um progresso ainda maior àquela região. E é essa a mensagem que eu quero deixar para Campinas, que nós não podemos, de maneira alguma, segurar o progresso da nossa cidade, e principalmente o progresso do esporte, que traz essa juventude, que traz a alegria, que traz o sentimento que nós temos no coração de torcer para um time, mas, acima de tudo, que traz a nossa cidade, sendo uma cidade pujante, a primeira cidade do interior que vai ter uma arena desse porte, como nós ali diz, a quinta força do estado de São Paulo, como sempre, a primeira força do interior de São Paulo. Então, quero dizer aos senhores que nós, do PTB, estamos trabalhando, eu já estive com o Sérgio, algumas dificuldades que nós tenhamos, nós vamos juntos, nos acertando, conversando e colocando tudo aquilo que é necessário para nós rapidamente aprovarmos. Tenho certeza que esta casa está atenta, é uma casa que segue as leis, que busca as leis, que busca o entendimento, para que nós possamos ver, sim, o progresso de Campinas aliado ao progresso da nossa Ponte Preta. Eu peço que Deus abençoe aquele espaço, que abençoe as nossas famílias e que nós tenhamos a certeza de que Ponte Preta significa família e que viva a família Ponte Pretana. Eu agradeço ao vereador Jorge Schneider e já passo a palavra ao vereador Paulo Búfalo. Presente também o Denis Teruia, assessor do vereador Carmo Luiz. Senhor presidente, cumprimentar aqui o doutor Mauro, o Márcio e o Sérgio,
secretários aqui presentes, vereadores, o público aqui presente, pontepretanos e pontepretanas, né? Bem, eu venho a essa tribuna para poder debater esse tema, e antes de fazer uma referência ao projeto em si, queria lembrar que em 2010, quando fui candidato a governador do estado, fui perguntado por um jornalista, falou, mas que time o senhor torce? E aí eu declinei, a Ponte Preta. Ele falou, mas político não pode dizer. Falei, bom, aquele que não diz já é o primeiro passo para começar a enganar o cidadão, né? Então, eu preferi dizer. Então, a gente procura tratar com esse rigor a questão do time do coração e o trabalho desempenhado à Câmara, e eu sei que os nobres vereadores aqui também sabem fazer isso. O próprio vereador Bernardelli já falou, tratamento dessa casa será com o mesmo rigor, com igualdade, diante das condições que se colocam aqui para nós. Sobretudo nessa questão da arena, quer dizer, eu acho importante que isso ocorra, e ocorra aqui em Campinas, e é muito positivo que a Ponte Preta esteja tomando essa iniciativa, nos deixa muito feliz. A Ponte Preta que tem dado, assim, ao longo da sua história, né, vários exemplos de resistência. Então, a resistência, a primeira democracia racial aqui do nosso país, né? 100 anos de história, aí, um estádio construído pelas mãos dos próprios torcedores, né? Mais de 100 anos de história, 111 anos, né? 114, desculpa, eu pensei em 2011, 114 anos de história. Então, tem dado vários exemplos de resistência. Uma ocasião, numa sessão solene que teve aqui, eu acabei citando isso, que nós, pontepretanos e torcedores dos times do interior, e nós que temos família, né, temos filhos, da dificuldade que a gente enfrenta, né, para poder fazer, transferir essa tradição do carinho pelo time do interior. Porque, na verdade, a gurizada fica sendo bombardeada, né, a todo tempo por uma cultura, pelas ideias de que o que vale a pena é torcer para os times da capital, é torcer para aqueles que estão ali na mídia, que estão presentes. Então, eu acho que a Ponte tem dado vários exemplos de resistência a isso. Então, uma arena aqui no interior, né, aqui na cidade de Campinas, chamada de da entrada do Velho Oeste Paulista, né, eu acho que também tem esse significado de resistência da nossa cultura, do futebol do interior, aquele futebol brigado que sempre foi, dentro e fora de campo, né. Então, acho importante isso, queria destacar. Em relação ao projeto em si, eu avalio assim que o vereador Schneider citou, 2016 nós vamos precisar debater o plano diretor da cidade. 2016 nós precisamos aprovar, precisamos começar a discutir logo. E eu acho que a arena, nessa localização aí, vai nos remeter a uns debates que precisam ser feitos. Por exemplo, vou citar um só, nessa questão do transporte. Ali do lado está passando o corredor metropolitano, é uma questão. Isso obriga que esse corredor esteja integrado a essa nova infraestrutura ali. A segunda questão, aquele debate de estender o trem metropolitano de Jundiaí a Campinas, isso já não comporta, porque se a gente deixar um afunilamento em Campinas desse transporte ferroviário, esse lado da cidade aqui seguindo para o interior vai virar o caos aqui para a região metropolitana. Ou seja, esse empreendimento nos remete também é mais um fator para que a gente coloque na balança a necessidade desse trem metropolitano chegar até o extremo da nossa região metropolitana, né? Não aqui Campinas, mas atravessar, e ali também, naturalmente, ter uma integração com esse transporte. Então, eu diria que o valor desse empreendimento para a cidade tem a ver com isso, né? E eu acho assim, para finalizar, né, são poucos projetos aqui, viu, Sérgio, que unificam
base de sustentação e de oposição. Acho que esse vai ser um dos poucos aí que vai ter aqui uma unidade em torno disso, né? Porque me parece que é um desejo, assim, não só dos pontepretanos, né, como eu, mas de toda a cidade de Campinas aí, para que a gente possa fortalecer o nosso futebol aqui de Campinas e do interior. Obrigado. Isso aí, senhor presidente. Eu agradeço ao vereador Paulo Búfalo. Eu consulto se há mais um vereador interessado em fazer algum questionamento. Evidentemente que antes nós vamos voltar à palavra. Nós temos aqui algumas pessoas que já foram citadas, que fazem parte da imprensa, né? Citadas ou não. Eu abro agora para a imprensa. Caso alguém queira fazer uso da palavra, algum questionamento, alguma observação, nós vamos ter um microfone do meu lado esquerdo. E lá eu vou pedir para que possa a pessoa fazer só a identificação e a pergunta. Bom, nessa sequência eu passo à população presente. Se alguém quer fazer uso, por favor, eu peço só que vá do lado esquerdo, se apresente com o nome e faça a pergunta. Antônio Carlos Vieira, Mineirinho, torcedor 100% pontepretano. Olha, eu queria agradecer à casa, a todos os vereadores, a todos os membros legislativos, judicial, enfim, todo mundo que ajudou, colaborou. Nossa eterna gratidão. Presidente Sérgio Garnieri, Márcio Della Volpe, nossa eterna gratidão. E nossa eterna gratidão, gente, a um homem chamado Rodolfo Petenar, do coronel Rodolfo Petenar, que conseguiu esse terreno para a ponte. Nunca vou esquecer, presidente. Então, Petenar, uma salva de palmas, Petenar. Eterna gratidão a todos que ajudam a Ponte Preta, direta ou indiretamente. De cá, meu abraço de cá. Eu consulto se há mais alguém na plateia querendo fazer algum questionamento, alguma colocação. Informo a todos que hoje a Câmara Municipal de Campinas, através da Comissão de Constituição e Legalidade, realiza a 24ª audiência pública, que trata do projeto de lei complementar 32/2014. Eu reitero algumas pessoas que compõem, que estão presentes aqui, da imprensa, se tem interesse em fazer algum questionamento. Tranquilo. Eu volto com os vereadores. Eu passo a palavra, então, nessa sequência, ao secretário municipal de Assuntos Jurídicos. Obrigado, presidente. Apenas lembrar que, de forma pioneira, a Ponte Preta assume o compromisso de repassar da receita bruta da Arena Multiuso 2%, deduzidos os impostos, 2%, que se vinculam ao desenvolvimento das crianças e dos esportistas de Campinas. Não há esta vinculação em nenhuma outra arena multiuso em todo o Brasil. Então, esta agremiação, que é a Ponte Preta, que tem a raiz expressiva e significativa aqui na nossa cidade, a interação com nossa população que a Ponte Preta tem, se torna ainda mais profunda com a colaboração que a cidade dá em alterar a finalidade de uso daquele terreno e aquilo que a Ponte Preta proporciona a partir daí à população de Campinas. São programas esportivos de desenvolvimento que estarão a cargo do nosso professor Campos, secretário de Esportes, mas é um elemento adicional que não se pode perder de vista. Eu agradeço aos realces que o doutor Bernardelli, vereador, deu às questões que contornaram o projeto na questão da propriedade, mas tem este elemento que me esqueci na fala, que é o elemento essencial da contribuição que a Ponte Preta faz, e devo lembrar, é evidente que aqueles que têm melhores condições sociais e econômicas poderão estar sendo beneficiados por aquilo que a Ponte Preta vai proporcionar com essa contribuição aos fundos do esporte. Mas, sobretudo, a população mais humilde e que tem a maior dificuldade na vida para poder se desenvolver segundo seus talentos, segundo suas aptidões, seja no futebol, seja no basquete, seja no vôlei, vai ter oportunidade de se desenvolver. E isto graças à nossa Ponte Preta. Obrigado. Eu agradeço as palavras do secretário de Assuntos Jurídicos, doutor Mário Orlando. Quero registrar a presença aqui do doutor Tagino,
advogado da Ponte Preta, pontepretano, e que honra com a presença aqui nessa casa na tarde de hoje. O IGA, tem vários pontepretanos ilustres, vários pontepretanos ainda jovens, é que na medida que foram chegando alguns lembretes aqui do cerimonial, eu fui citando, mas não poderia deixar de citar o IGA aí, pontepretano histórico, assim como outros aqui que estão presentes. Eu quero agradecer a todos os vereadores que utilizaram a palavra, que, na verdade, reforçaram uma tese da mais ampla discussão. Quero fazer um cumprimento também, evidentemente, aos vereadores que estão presentes, que não se posicionaram verbalmente, mas têm contribuído muito para que a Casa, em projetos dessa natureza, inicie um amplo processo de discussão. Na verdade, presidente de honra, Sérgio Carnieri, e presidente Márcio Della Volpe. O objetivo da Casa, com essa audiência pública, nada mais foi do que permitir com que a população tome conhecimento de um projeto dessa natureza, permitir com que os vereadores possam iniciar um processo de discussão que começa hoje, e não termina, evidentemente, mas, principalmente, para permitir com que as pessoas que tomaram conhecimento da audiência pública, e essa audiência pública foi publicada no Diário Oficial do Município de Campinas no dia 28 de agosto, ou seja, é um ato público que pudesse vir aqui e hoje fazer qualquer questionamento favorável ou até discordando do projeto. O objetivo da audiência pública é fomentar a mais ampla discussão. Em razão disso, eu quero fazer um agradecimento especial aos vereadores que têm permitido essa ampla discussão. Esse é o objetivo dessa Casa. Com isso, eu quero agradecer ao Mário Orlando Galveto Carvalho, secretário municipal de Assuntos Jurídicos. Quero fazer um agradecimento ao Rubem Passos, que nesse momento representa o Carlos Augusto Santoro, que é o secretário municipal de Urbanismo, ao professor Campos, secretário municipal de Esportes, ao presidente de honra da Associação Atlética Ponte Preta, Sérgio Carnieri, ao presidente Márcio Della Volpe, ao Dr. Mauro Alcides Zup da Conceição, presidente do Conselho Deliberativo, e fazer um cumprimento especial a esses vereadores que aqui estão, Edson Ribeiro, Gilberto Cardoso, Zé Carlos, Luiz Rossini, pastor Elias Azevedo, professor Alberto, professor Ronaldo, Paulo Búfalo, Jorge Schneider, Sidão Santos, Carlinhos Camelô, Marcos Bernardelli, Rafa Zimbaldi e Francisco da Paixão. Tendo cumprido tudo o que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas e a lei orgânica do município, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado. Você pode acompanhar a programação da TV Câmara pelo canal 4 da NET ou pelo site www.campinas.sp.leg.br.